Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje, 16 de abril de 2021, pregão de sexta-feira. E o mini índice no pregão de hoje ele fez um movimento lateral, não conseguindo romper nem a máxima nem a mínima do pregão anterior. Tá? A gente sempre sinaliza a máxima e a mínima, tá? Com duas linhas, e é uma forma de você ver tanto uma informação importante tanto para o gráfico diário quanto para os gráficos intradiários, tá? Que é a continuidade, o movimento da tendência, tá? Se um ativo ele está em tendência de alta, né, a tendência ele tende a sempre ir rompendo a máxima dos pregões anteriores, tá? E com isso, quando ele também rompe a máxima, né, ele tem um potencial de expansão maior. Afinal de contas, ele rompeu a máxima. A máxima ela é uma resistência. Então, assim, se ele conseguiu, se teve volume comprador suficiente para romper a resistência da máxima do pregão anterior, então o potencial, não quer dizer que ele vai, mas o potencial de alta ele é maior, tá? E aí, para quem faz day trade, né, se você esperar romper a máxima, né, você sabe que se o potencial de alta é maior, então a possibilidade de você pegar uma tendência maior nos prazos intradiários é melhor, né? Você consegue pegar uma tendência melhor nos prazos intradiários. Na verdade, você consegue pegar uma tendência, né? Porque se ele fica em movimento lateral, ele não forma tendência, tá? Então, aqui no pregão de hoje, ele oscilou, né, dentro do range da máxima e da mínima do pregão anterior. Né? Basta ir no gráfico de 5 minutos e você vê que, olha só, aqui está a máxima, a mínima, e ele ficou oscilando aqui dentro, tá? Para quem até mesmo opera a tendência, tá? Você pode, às vezes, ele está num dia em que o mercado está lateralizado. Então, por exemplo, hoje, ele não rompeu a máxima nem a mínima do pregão anterior, tá? Ele está dentro de uma região de lateralização. E você, às vezes você espera algum critério de um setup, igual por exemplo, aqui ó, né, no pregão de hoje, olha só, ele oscila e em um determinado momento em que ele, por volta, depois das 11 horas da manhã, ele rompe acima da média de 20 e da média de 200, ele lateraliza, e aí quando ele bate na média de 20 períodos, ele forma um candle altista, tá? E ele sobe um pouco, volta para a média, sobe, e aí depois ele cai voltando a oscilar. Aqui dentro dessa janela, tá, houve uma possibilidade de um trade pequeno. Então é o seguinte, você tá e ele não rompeu a máxima, tá? Ele está oscilando muito aqui dentro. Você pode, isso também é uma possibilidade, tá? Mas aí vai também da perícia, né, de cada trader, tá? Você pode esperar momentos como esse em que tem um padrão. Você não vai esperar que esse setup aqui, ó, ponto contínuo, gere um alvo muito grande, embora ele atingiu, né? Só que depois de ter, né, quase estopado, porque aqui é o seguinte, aqui armou um ponto contínuo. O setup ponto contínuo é o seguinte, o preço vem acima da média móvel de 20 períodos, e aí, aritmética, e aí ele bate na média, forma um candle altista. Entrada, a entrada é sempre acima do candle, com stop abaixo do candle, tá? Alvo duas vezes, o risco seria aqui, ó. Ele atingiu, ele quase acionou o stop, tá? Quase, né? Foi por um tris que ele não acionou o stop, e aí ele voltou a subir e atingiu o alvo, tá? Como ele não tinha rompido a máxima do pregão anterior, então o potencial de alta dele era menor, digamos assim, tá? O potencial de alta era menor. Só que ele formou, ele estava oscilando aqui dentro, e aí nessa perna de alta que ele formou de 11 da manhã até as 3, quase 3:30 da tarde, né, a possibilidade de ter pego um trade, porque é o seguinte, ele está subindo, você não aposta na alta, tá? Você tem que ter um padrão, você tem que ter um lugar para você entrar, digamos assim. Em um lugar em que você tenha como
definir o seu stop, a sua entrada, o seu stop e o seu alvo, tá? Então aqui, ó, possibilitou o setup ponto contínuo. Eu, particularmente, não buscaria duas vezes o risco como está aqui, ó. Vamos voltar aqui à propriedade, vamos colocar uma vez o risco. Olha só, uma vez o risco, a pessoa, né, quem entrou nesse ponto contínuo aqui, ó, com um por um, conseguiu sair logo aqui em cima, né? Antes de ter vindo para cá, que ó, atingiu o alvo, tá? Ele chegou a voltar na média, mas voltou a subir e atingiu o alvo. Então, quando o mercado ele está nessa oscilação, ele está dentro do range ainda de máxima e mínima do pregão anterior. Os setups que você opera, né, na minha opinião, tá? É apenas uma opinião. O ideal é você ter pelo menos uma vez o risco, tá? Você arrisca a mesma quantidade para atingir a mesma quantidade, né? Porque é mais seguro, porque você pega um movimento de expansão menor, tá? Hoje, por sorte, né, você não teria o stop acionado, quase acionado, se tivesse o sangue frio, né, para manter e não fizesse stop barra, porque se fizesse stop barra, você já seria, na verdade, aqui, ó, né, você nem teria pego aqui os 100%, não, você teria pego menos, teria pego menos de 200 pontos, ou no máximo aqui 200 pontos, tá? Então, assim, né, o ideal é você pegar no mínimo 100%, tá? Quando em dias assim de volatilidade. Agora, se ele rompeu a máxima, que a máxima estava aqui, ó, 121.856, ele rompe a máxima, faz o pullback e volta a subir, aí nessa volta da subida, se ele arma aí um setup ponto contínuo, né, sobre a média de 20, aí é mais tranquilo você buscar um alvo de duas vezes o risco, tá? Mas em dias como esse, não é o ideal. Tá, então assim, aqui ó, hoje, quem operou o setup ponto contínuo arriscou 212 pontos para atingir 212 pontos. Aí você tem que ver se esse range também, esse tamanho de stop está dentro do seu trade system, tá? Porque você tem que previamente estabelecer o tamanho dos seus stops. Às vezes para você é um stop caro, às vezes é um stop barato. Depende da quantidade de mini contratos que você opera do mini índice, tá? Depende. Então, você tem que levar isso em consideração e você tem que definir isso anteriormente. Não tem que armou que o setup ponto contínuo, né? Já custa armar um setup. Olha só, ele está oscilando aqui demais aqui dentro e tal. Já custou armar um setup. E aí, armou o setup, eu já entro de cabeça. Não, você tem que ver também o tamanho do seu stop, tá? Então assim, né, quando eu olho aqui, ó, e eu vejo já não rompeu nem a máxima nem a mínima, dia lateral, eu saio, eu nem continuo o meu estudo aqui para ver uma possibilidade de trade, né? Às vezes a pessoa acha ruim ou a pessoa às vezes até operou e falou, não, peraí, o Renan falou que não teve nenhuma possibilidade de trade e teve sim um ponto contínuo aqui, ó, tá? Um ponto contínuo que, para quem pegou, fez um por um o risco, né? Ou seja, arriscou um por um. Risco é o seguinte, é você arriscar, você ter como alvo a mesma quantidade, ou seja, 100%, por isso que é um por um. 100% o seu risco. Quando é 2 por 1, você busca 200% do seu risco. Ou seja, você busca duas vezes o seu como alvo. Então aqui, ó, você arriscou 212 pontos para alcançar 424 pontos. Tá? Esse é o 2 por 1. Esse é o ideal. Se você puder, toda vez que você operar, poder operar com essa relação de risco-retorno é o ideal. Mas, repito, em dias em movimento lateral, o ideal é ser 1 por 1. Aqui foi na sorte que atingiu. Porque quando o mercado foi para acionar o stop, houve esse martelo aqui, o mercado defendeu essa região e voltou a subir. Tá? Mas foi por sorte, não tem nenhum critério técnico e tal. Não, simplesmente, olha só, ele caiu abaixo da média de 20, e simplesmente o mercado parou de cair aqui e voltou a subir, tá? Então assim, aqui tinha uma região de suporte importante, mas você contar com esses suportes, tá, fixos,
é bastante complicado. Eu, no day trade aqui, eu prefiro contar com um suporte dinâmico que é feito pela média móvel. Tá? Eu prefiro. Né? Eu acho o suporte da média móvel mais forte. Aí você fala, ah, mas olha só, oscilou aqui, não respeitou a média aqui, não respeitou a média aqui. Tá, foi um dia de lateralização, não foi dia de tendência. Em dia de tendência, respeita sim a média móvel. Tá? Em dia de tendência, você pode pegar aqui, ó, em dias de tendência, olha só, em períodos como esse, na perna de alta, respeitou a média de 20. Tá? Ele não vai ficar oscilando como um louco. Existem momentos em que tem movimentos simétricos, tá? Mas é necessário ter uma paciência para você pegar esses movimentos simétricos. Em dia lateral, você pode pegar assim como eu falei aqui. Tá? Essa é a minha sugestão. Ok? Então este foi o mini índice. O mini dólar, ele chegou a romper a mínima do pregão anterior, mas não teve aí um movimento muito grande. Então vamos lá para o gráfico de 5 minutos. Gráfico de 5 minutos. Ele já fez uma perna muito grande aqui. Ele bateu na mínima, voltou e corrigiu até a média de 20 períodos e voltou a cair. E aqui é o seguinte, você poderia ter uma entrada na confirmação desse pivô de baixa. Aqui, ó, um baita de um pivô grande, tá? Topo lá em cima, fundo aqui. Eu estou falando esse topo, esse pivô em relação à média de 20, tá? Porque em relação à média de 8, você teria aqui, ó, vários pivôs. Mas eu pego só a média de 20 como referência. Então, pegando como referência a média de 20, esse grande pivô aqui, ó, topo lá em cima, fundo aqui, topo mais baixo que o topo anterior, e aí ele cai. Quando ele cai, se ele romper aqui, ó, ele confirma que esse pivô é um pivô de baixa, tá? E aí ele confirmou e foi até 25 pontos, tendo a possibilidade, olha só, essa pernada de baixa da confirmação, ele teve essa pernada de baixa, ele oscilou em 15 pontos. 15 pontos. Então, quem teve o alvo exatamente de 15 pontos conseguiu sair. Quem não teve, ele voltou, ficou oscilando aqui. Se o seu stop foi muito curto, você foi estopado. Se não, ele voltou a cair. Rompeu novamente o novo fundo formado em apenas 8,81 pontos para voltar a subir. É difícil, tá? Agora, olhando aqui o gráfico, que eu descubro que é 15, que é 20, que é 8 pontos. Então, assim, trades curtos é complicado. Agora, como que você vai estabelecer um alvo no rompimento aqui do pivô? Lá foi um ponto contínuo. Aqui o ponto contínuo seria este candle aqui, ó. Este candle aqui. Este ou este candle, né? Este candle de força, todos os dois são válidos, né? Eles estão muito próximos da média ainda. Tá? Então vamos pegar o lá embaixo. O ponto contínuo aqui teria desse primeiro, você entraria e você sairia já, você arriscaria 7 pontos para atingir 14. E você já sairia antes da confirmação do pivô. Tá? Porque é o seguinte, os setups, a maioria dos setups, eles têm como referência os candles. Para você colocar, no caso aqui ó, na ponta vendedora, a venda na mínima do candle e a ordem compradora, que é o seu stop, acima do candle. Tá? Quando você opera no rompimento, na confirmação de pivô, né, geralmente você pega como referência o candle que rompeu o pivô. Que rompeu o fundo anterior, que confirmou o pivô. Então o candle seria este, não foi nem este, foi este daqui. Então seu stop estaria exatamente aqui, ó, na mínima. Então aqui você estaria estopado, tá? Então aqui, ó, se você pegasse como referência este candle, olha só, 200% seria aqui. Na verdade ele nem foi 100%, não adianta nem fazer. Você teria que ter entrado na iminência do rompimento, né, ter colocado o stop já na mínima deste candle e ter saído aqui embaixo. Já ter saído já. Se você não saiu, você entrou na confirmação do pivô e já foi estopado. Você saiu no 0 a 0. Tá? Então, assim, foi uma possibilidade de um trade curto muito ruim, muito difícil. Então, o que seria
o mais seguro? O mais seguro é você esperar, então, o rompimento. Igual eu falei no mini índice, você espera um rompimento, espera o pullback e espera voltar e romper o topo anterior. Aqui, ele rompeu, mas ele voltou. Né? Olha para você ver como que é difícil o mini índice. Ele teria também acionado stop. Teria acionado stop. Não tem como aqui, ó, no mini dólar, hoje ter saído fora do stop. Não tem como. Dentro, é claro, desses setups, dessas possibilidades. Ok? Mesmo você esperando aqui, ó, a confirmação do segundo pivô, né, do dia, e desse pivô aqui feito depois do rompimento, você teria do stop. Então, você teria saído pelo menos 0 a 0 se você fez stop barra barra. Foi difícil, não teve nem vejo nem possibilidade aí no dólar. Né? Porque o ideal, agora vamos falar sobre o ideal mesmo, é você traçar um canal de baixa, tá? É você esperar ele vir confirmando, é você entrar na tendência, é você operar a tendência, tá? Então, esse é o ideal, porque em dias de grande oscilação como hoje, a gente fica, depois que o gráfico formado aqui, ó, procurando possibilidades de trade, e na fritada dos ovos, em todas as possibilidades, houve acionamento do stop. Tá? Não teve como. Hoje não foi um dia, foi um dia que você entrou até mesmo nos critérios de tendência, ou seja, esperou confirmar esse pivô aqui, ó, depois do rompimento, mas já rompeu e voltou. Então rompeu e estopou, tá? Isso é inerente dos mini contratos, tanto do mini dólar quanto do mini índice. É inerente. A volatilidade é muito grande, tá? Então, esses foram o diagnóstico de hoje, dias de muita volatilidade, tá? E aí, novamente, máxima, a mínima, e espera aí, vamos ver se ele vai romper essa mínima aqui, ó. Se ele romper, as chances são que ele vai buscar a média de 200 períodos em 5,45 no gráfico diário, tá? O pavio da parte superior do candle de hoje foi maior do que o inferior, mostrando que há uma força baixista maior. A força vendedora aqui, ó, ela é maior. A pressão para queda, ela é maior do que a pressão para alta, tá? Por isso que rompendo, as chances são de um grande potencial de queda, ok? Rapidamente passando pelo BOVA 11, ainda formando a perna de alta. O ideal é sempre pegar depois de uma correção, se tratando do gráfico diário, tá? Nos gráficos intradiários, a história é outra. Small 11, ETF do índice Small Caps, mesma coisa. Papéis que mais caíram, NTCO3, caiu forte, segurando a média de 20. É esperar formar um candle altista. Se não formar, fica fora. Mas o papel é bastante caro. R$ 52,96, tem papéis muito mais baratos, tá? Eu não acho que compensa não. Se não for para buy and hold, olhando o gráfico, trade de gráfico, papel que custa R$ 52, não acho que compensa mesmo. Atom 3 continua em queda, vamos ver se vai respeitar a média de 20. E aí tem que esperar chegar na média. PIN 3, grande movimento de alta ontem, grande movimento de baixa hoje. Tem a média de 200 logo acima. Papel 2,55. É melhor esperar romper a média de 200, esperar formar um pivô aqui em cima, tá? É melhor ter paciência. A MAR 3 subiu forte hoje. Para entrar nesse setup barra elefante, o stop é muito caro. É melhor você esperar uma correção, porque depois aqui, ó, tem realização de lucro. Esperar um candle baixista, uma correção para entrar, mas a média de 200 está logo acima. Tem que levar isso em conta. BPAN 4 fez um repique, subiu forte, parou na região aqui, ó, do topo anterior. Não vejo ideal, não vejo setup aqui. Tá? O ideal seria a correção até na média de 20. E Loren 3, um grande candle barra elefante. Loren 3 é lojas Renner, né? Alguma notícia, alguma coisa assim saiu, tá? Mas candle barra elefante com stop muito longo, ideal esperar uma correção para retomar do movimento de alta. O papel também tá caro, 45,14, 46,90 na verdade, né, que ele fechou, tá? Por que eu tô falando isso? Porque olha só, eu tenho uma lista aqui em que eu olho os papéis com potencial de day trade. E você pode ver que é Ambev 15,80. Aí tem Azul também, B3 ainda tá caro, mas
olha só, tem Embraer 15,81, Itaúsa 10,30, Itube 27,95. Então assim, existem papéis de blue chips, tá? De empresas grandes, empresas boas da bolsa, com valores menores do que R$ 46, tá? Então numa faixa aí, ó, sabe, você pegar uma faixa de 5 a 20, R$ 25 no máximo, é o ideal. Porque na verdade você tem que olhar também o poder de compra. Não adianta você, por exemplo, você faz day trade de ações, beleza, bacana. Aí você vai operar Vale, que está custando R$ 108,67, tá? Você com R$ 100.000 você não consegue operar nem 1.000 ações. Então assim, a oscilação tem que ser muito grande. E um papel deste preço não vai oscilar muito, tá? Não vai oscilar muito. Agora, você vai para Goal 4. Goal, que está 14,81, com R$ 100.000, puxa vida, R$ 100.000 você consegue o quê? Quase 10.000 ações. E aí, se você pegar aqui, ó, 10 centavos, R$ 1, você ganha R$ 1.000 num dia, tá? Porque pelo volume de ações que você consegue operar. Então, tem que analisar isso. Tem gente que vai pro day trade, né? E vai pro day trade de ações e tal, e não leva isso em conta. Até mesmo swing trade. Não é só day trade não, é trade. Seja day trade, swing trade ou position. Você tem que analisar isso, tá? Você tem que analisar o potencial de compra da quantidade que você tem. E aí, o ideal é você comprar papéis baratos. Mas se for comprar papéis baratos, operar papéis baratos de empresas boas. Então tem empresas boas, tá? Tem. Na Itaúsa tá 10,30. É um preço bom. Olha só, ele está dentro de uma região de lateralização. Claro, não é o momento de operar e tal. Se você pegar o critério da máxima e da mínima, não rompeu a máxima e a mínima do pregão de ontem. Então, não teve trade hoje. Paciência. Paciência. Existem outros papéis também que fazem parte do Ibovespa e que também são baratos. Então, assim, né, você tem que levar isso em consideração para você ganhar dinheiro. Senão você fica aí, ó, operando papéis caros. E aí pega 10 centavos, 20 centavos, aí dá R$ 50 num dia, R$ 100 no outro dia. Você não vai ganhar dinheiro nunca, tá? Aí fica a dica aí em relação a isso. E só para fechar, o mercado americano continua nessa puxada de alta aí, tá? Candles pequenos, mas candles altistas, né? Tá em movimento de alta ainda. Ouro acionou o setup que eu havia falado semanas atrás, né? Que é o fundo duplo. Olha só, fez um fundo duplo no ouro. E quando estava aqui, ó, em cima da média de 20, eu falei, opa, fundo duplo. Marquei a máxima, $1.757, e falei, se romper aqui, é compra, é trade na ponta compradora. Rompeu e ó, segue subindo. MACD também segue subindo, né? Trade alertado aí em ouro, ok? Se você não tem conhecimentos mínimos sobre o mercado financeiro, as últimas 6 horas o nosso curso Fundamentos de Análise Técnica na Udemy está em promoção. O link está na descrição do YouTube ou na bio do Instagram. Mas se você quer receber, ter acesso a este e outros cursos, as nossas planilhas de setups, nosso canal no Telegram, nosso grupo no Telegram e tudo mais, R$ 49,90 você tem acesso aí ao nosso clube de assinatura, tá? O link também está à disposição. Então os estudos foram estes. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até a próxima semana.